Continuando o nosso curso agora com a aula 3. Assunto bem breve, nada demais, coisas melhores para o final. Tem que falar, né? Para completar o nosso universo cultural. O assunto da aula 3, você já viu no material, é o famoso acordo ortográfico da língua portuguesa. A língua portuguesa, ao longo tempo, né, das últimas décadas, sofreu algumas alterações no século XX, né, no século XIX. Isso é natural nas línguas. O último acordo ortográfico que nós já mencionamos aqui é o de 1990. Em 1990 foi criado um acordo ortográfico entre representantes dos 8 países onde se fala o português, os países representantes da CPLP. E nesse acordo, nesse documento, a ideia foi tentar unificar algumas coisinhas, ajustar, arrumar a casa em alguns detalhes. É um documento longo, não vamos estudar esse documento, aliás, ninguém estuda esse documento como um todo. Eu aqui vou apontar o que eu considero as principais mudanças, o que esse documento, esse acordo ortográfico entre os, que está valendo nos 8 países de língua portuguesa oficialmente falada, quais são as principais alterações que podem interferir, se já não interferiram, já não chamaram sua atenção no dia a dia. É claro, eu fiz uma listagem, vou comentar todos os itens, estão aí logo na primeira página. O que vai me interessar é o que está depois. Esse daí é uma parte, digamos, mais técnica. Mas vamos lá, isso é tudo de boa. Nesse primeiro momento, no primeiro bloco, eu vou comentar isso daqui. No segundo bloco, nós vamos ao famoso hífen. Então, principais alterações do novo acordo ortográfico. O que eu considero principal? Eu, Márcio, considero principais alterações aquelas mudanças que interferem, que estão mais presentes no nosso dia a dia. Existem outros detalhes que você talvez nem verá, mas estão lá no documento. O que está no nosso dia a dia eu tenho que comentar. O que pode cair numa prova sua de português, o que você pode usar numa prova de redação ou se deparar durante uma leitura. Então, primeira coisa. O trema é eliminado da língua portuguesa. Isso é uma mudança interessante. O trema era usado nos grupamentos GU e QU, seguidos das letras E ou I, sempre que esse U fosse pronunciado. Essa era a regra antiga. Então, quando eu falava gue, gui, que, qui, sempre que tinha essa pronúncia, gue, gui, que, qui, eu botava esse trema, tá? Hoje acabou. Então, por mais que eu continue falando equino, essa palavra não tem mais o trema. Se eu falar linguiça, não tem mais o trema. Então, da língua portuguesa, o trema foi eliminado. Morreu. Ele só vai continuar em palavras de outras línguas. Por exemplo, está aí no seu material, palavra de origem alemã. Miller. Então, quando eu falo Miller, em alemão, esse U tem o trema. Então, eu continuo usando esse trema se eu escrever, porque não é da língua portuguesa. Então, eu respeito a língua de origem. Eu estou falando os que eram em palavras da língua portuguesa, as palavras que eram da língua portuguesa não mais vão apresentar o trema. Então, o trema saiu da sua vida. Se você, numa redação, escrever uma palavra com trema, que antigamente tinha e agora não tem mais, isso será um erro ortográfico considerado pela banca. Combinado? Então, essa é a primeira. Próxima. Epa! As letras K, W e Y voltam a integrar o alfabeto. Essas 3 letras, há um tempo, faziam parte, na penúltima ou antepenúltima reforma ortográfica, elas faziam parte. Aí, na penúltima, elas foram tiradas. E agora elas voltam. Elas já fizeram, saíram e agora elas voltam. Então, vale agora
palavras, né, essas letras fazem parte oficialmente do nosso alfabeto, então escrever, principalmente devido a nomes próprios, que nem caem em prova, mas isso foi considerado um avanço até para legitimar essas letras. Então, palavras, escrever Kuwait, né, um país lá do Oriente Médio, escrever com K, isso daí tá, essa grafia, né, está legitimada pela língua portuguesa, não tem mais o problema de não ser aportuguesada, ou não ser considerada da língua portuguesa porque continha uma letra que não fazia parte oficialmente do nosso alfabeto. Agora tudo bem, então Kuwait dá para ter, né, o W e o K numa boa na grafia. Então essas letras voltam a fazer parte da língua. Não é os maiores problemas esse tópico. Já mencionei lá na aula anterior, as duplas do OO e do EE não são mais acentuadas. Então, por exemplo, a palavra vou, enjoo, vem, do verbo ver, lembra que eu falei? Vem, creem, leem, deem, do verbo dar, tá? Então, vou, enjoo, mou, todas essas que tinham a duplinha do OO e do EE, não tem mais o acento circunflexo na primeira delas, tá? Que era sempre no primeiro O e no primeiro E. Era, não tem mais. Próxima. O negócio aqui tá bom. Não acentuar os ditongos abertos EI e OI em paroxítonas. Vimos na aula anterior. Na velha ortografia, eu acentuava o E e o O em qualquer posição. Agora eu só acentuo se estiver em oxítonas. Em paroxítonas não mais. Lembra de Coreia, jiboia, assembleia, ideia, paranoia? Não acentuo mais. Só se estiver em oxítona. Tá? Em paroxítona não pode mais acentuar. É como se fosse uma revisão, né? Os monossílabos integram o grupo das palavras oxítonas, né? E isso eu acho importante destacar, tá? Porque em questões de acentuação gráfica, muitos autores já estão fazendo isso daqui e devem fazer, porque isso é lei, tá? O novo acordo ortográfico é uma lei, então, decreto que estabeleceu, entrou já em vigor. Então isso tem que acontecer e tem que ser tratado assim. Então isso é importante, embora muita gente não saiba ou tenha tentado para isso. Já comentei. O que fazia parte de uma regra, que era das monossílabas tônicas em A e O, agora essas palavras foram absorvidas, digamos assim, pela regra das oxítonas. Tudo agora é uma coisa só, vimos na aula número 2. Próxima. Só existem 2 casos obrigatórios de acento diferencial. Foi a regra número 7 da aula passada. Por com acento é o verbo. Por sem acento é a preposição. Somente num contexto, que eu vou saber analisar se aquilo ali é o verbo ou se é a preposição. Mesma coisa com pode, sem acento, presente. Pode, com acento circunflexo, timbre fechado, para uma ideia passada. Tá? Também em contexto para eu saber qual é qual e poder analisar, julgar adequadamente. Próxima. Não acentuar o I e o U tônicos em paroxítonas, quando precedidas de ditongo decrescente. É aquele caso do feiura. Lembra? É a 5ª condição da regra de hiato. Né? Porque em feiura tinha. Mas agora eu não posso botar mais o acento em feiura, porque antes tem o ditongo decrescente, ei. Isso é uma revisãozinha da aula passada. Eu comentei esse critério, que é o 5º critério lá da regrinha dos hiatos. Tá? Então, baiuca, feiura, tudo isso daqui não tem mais acento pelo novo acordo ortográfico. E por fim, aqui ó. Esse aqui é o detalhe. Uso ou não do hífen em compostos prefixados. Parou? Vamos entender isso daí. É aqui que entra o cerne da aula 3. O uso do hífen sempre foi um desafio, sempre foi uma confusão, um tumulto, um tiroteio, sempre foi uma decoreba. Eu me lembro na época de adolescente, não faz muito tempo,
que eu tive que estudar, eu tive que decorar casos de hífen quando usava. Então existiam prefixos, já vou comentar, prefixos que admitiam o hífen se a outra viesse com a letra tal ou não tal, outros que não viessem com a letra tal. Era um jogo sem princípios, sem coerência, sem muita animação. E o que aconteceu? O nosso acordo ortográfico, ele facilitou. Por incrível que pareça, ele botou ordem na casa. Nós vamos ver quais são os casos de hífen que devem ser usados quando uma palavra for composta por um prefixo. Então, o que vai acontecer? Algumas aparências aqui vão ficar bem esquisitas, mas tudo agora tem uma explicação, que antigamente não tinha muita explicação não, era decoreba, coisa super assim, voando, flutuante, sabe, sem lógica, não tinha lógica nenhuma. Agora tem, tá? É claro que você vai encontrar pelo mundo aí explicações simplificadas, existem 4 casos básicos, tá? É claro que quando eu boto muito básico e simplifico muito, eu escapo de alguns detalhes que podem fazer diferença numa prova. Então eu, tio Márcio, fiz da seguinte maneira, eu dividi em 9 casos. Os primeiros são os principais, os outros são desdobramentos desses, se você entende melhor. Mas eu vou explicar tudo, tudo você vai olhar e entender o que está acontecendo para julgar ou não. São muito fáceis. Tá? Aí no seu material eu botei na sequência, a segunda para a terceira página, os esquemas, não é para decorar, é para entender, com o tempo você vai se acostumando, vamos entender o que se passa aqui. Tá? E tudo que eu vou explicar aqui está diagramado no seu material para fazer o exercício. De boa para a etapa, para o bloco 3 da nossa aula. Tá? Então, prepare-se, respire, que vamos ver agora na sequência os 9 casos de hifenização. Ou seja, quando é que eu uso hífen em palavras compostas, né, com o auxílio de um prefixo. Na verdade, elas são derivadas. Tá certo? Foi? Então, até já para o bloco 2.